da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o que está faltando no mundo de hoje é o testemunho. E o Papa Francisco, desde que assumiu o seu pontificado, nos pediu duas coisas: orem por mim e testemunhem. O que falta no mundo não são pessoas para falar de Deus. Tem muita gente falando, e falando às vezes até o que não deve e o que não é coerente. O que falta no mundo é o testemunho. E Jesus pede que pelo batismo a gente assuma essa missão do profetismo. Jesus só teve 3 anos de profetismo. E trataram de viver e preparar a sua paixão e a sua morte. O profeta é aquele que incomoda. O profeta é aquele que coloca o dedo na ferida. O profeta é aquele que faz primeiro a correção fraterna. Depois ele denuncia tudo o que está errado. E o profeta é aquele que anuncia a boa notícia. A boa notícia. Como o povo está carente de boas notícias. Não é só na área do relacionamento, não é só na área econômica, não. É na vida humana. Quando chegam as boas notícias, os bons exemplos, as boas obras, nem sempre são divulgadas. Mas as coisas ruins, as notícias falsas, a gente faz propagar rapidamente pela mente. Por isso que a gente deixa de ser profeta e cai no pecado maior, que é o pecado da omissão. Pecado mais grave, pecado que clama aos céus. O bem que eu preciso fazer, devo fazer e ainda não fiz. E as leituras de hoje nos deixam inquietos, nos tira até o sono para aqueles que são comprometidos com o reino. Primeiro o profeta Isaías, Jeremias, melhor dizendo, que mostra para nós quanto custa ser fiel e falar a verdade. Pode custar a vida, pode se tornar mártires. Por que a nossa igreja, no início do cristianismo, tinha mais mártires? Porque era um longo tempo de preparação para o batismo. Variava de 3 a 5 anos. E era batismo de adultos. Porque eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer a proposta do reino, eu preciso ser profeta para mim ser batizado. Então, depois, quem era batizado preferiria morrer do que negar a fé. Hoje está totalmente o inverso. Prefere negar a fé do que morrer. Porque a gente acredita só nessa vida humana, só no que a gente vai aproveitar e explorar aqui. Quando a gente reza o creio, quando a gente vai em velório, encomendação, quando a gente escuta a reflexão sobre a vida após a morte, parece que isso não entra dentro da gente. Parece que a gente não quer penetrar nesse mistério. Pensa que tudo que a gente construir, realizar, fazer, vai ficar neste mundo. Por isso que aí vem essa pergunta: quantas missas nós já celebramos? Quantas missas eu já participei? E o que cada Eucaristia muda na minha vida? Quando o sacerdote dá a bênção final, o que eu levo lá fora de testemunho? O que essa palavra me deixa inquieto, me desinstala, me leva a construir uma outra relação humana? Então, ser cristão, hoje Jesus mostra isso para nós, é muito mais do que ir à missa. É assumir o profetismo, é ser perseguido, ser fiel a Deus, na resposta da construção do reino de amor e de justiça. Ser profeta é deparar com calúnias, ameaças, perseguições, às vezes velada ou às vezes às claras. Quantas perseguições veladas contra aqueles que são profetas? Quantas acusações injustas contra o Papa Francisco, contra os bispos, porque ele não prega aquilo que eu quero ouvir, porque ele não prega para me levar ao êxtase. Dom Valmor, agora recentemente, a perseguição contra Dom Valmor. O que a Eucaristia transforma na minha vida? Se cada ministério que nós celebramos não nos levar ao profetismo, nós vivemos apenas o rito.
Por isso que nós devemos, então, assumir essa causa dos injustiçados, dos empobrecidos, aqueles que são perseguidos. E quando Jesus nos chama a esta missão, Ele não esconde a realidade de nós. Ele fala que a perseguição faz parte da missão e da vocação cristã. Mas se não há perseguição, se há só elogios, se há só aplausos, não é a missão de Cristo e não é a missão do Reino. Por isso que cada vez que assumimos esse profetismo, tramam contra a gente ciladas. Mas o que Jesus nos reveste de coragem? Ele disse 3 vezes hoje, não tenhais medo, porque eles podem matar apenas o corpo, a alma eles não matarão. E Dom Helder tinha uma reflexão muito bonita, que ele dizia assim, no juízo final, que vale a pena a gente aguardar esse juízo final, quem vai julgar os assassinos são aqueles que foram assassinados, sem ódio, sem vingança. Olha que bonito esse juízo final. É isso que a gente precisa pensar. Quantas vidas a gente promove, quantas vidas a gente defende, mas quantas vidas nós estamos provocando à morte. Essa realidade agora da pandemia. Muita gente nessa expectativa da volta das missas, que eu vou à missa, quem vai à missa. Porto Alegre abriu para as missas, agora está fechando. A pandemia voltou. Como é que eu posso louvar, celebrar a vida, se ali perto de mim tem alguém morrendo? E eu posso ser o portador do vírus? Que eucaristia é esta? Então vamos com essa coerência, com essa calma, com essa tranquilidade. Como e onde eu estou sendo profeta? Profeta é aquele que denuncia e aquele que cuida da vida. Primeiro da própria vida e depois da vida dos outros. Então hoje Jesus mostra para nós que ser cristão é comprometer-se com a verdade. E por isso, ser cristão é muito mais do que não tirar o nome de Deus da boca. E vocês já perceberam como que a gente usa o nome de Deus em todas as circunstâncias? Quando você quer convencer alguém, falar alguém de algo que você não tem tanta clareza e ela não tem convicção, as pessoas usam essa expressão, eu juro por Deus que é verdade. Onde que Deus está entrando? Eu juro para você e juro por Deus que é verdade. Falando algo, passando algo que não é da verdade, que não é de Deus. Por isso nós temos que ter a coragem necessária para o seguimento. Não tenhais medo. O que conforta a gente? Que Jesus disse o quê? Não há nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. E a palavra de Deus, as obras são as nossas revelações de Deus. O Senhor salva o mais fraco, o miserável, o malvado. Isso que o profeta Jeremias diz. Deus é apaixonado pelos Anauim. O que é Anauim na Bíblia? O último dos últimos, o resto dos restos, os miseráveis. E nessa realidade agora que nós estamos vivendo, quantos desempregados? Quantos miseráveis? Quantas crianças com fome? E às vezes a gente alimentando 4, 5, 10 vezes por dia. Essa é a incoerência nossa da Eucaristia. Por isso a salvação de Jesus, Cristo, para os que sofrem e os que esperam a nossa presença. É ter confiança em Deus, mesmo no momento da morte, mesmo na paixão e no seguimento. Deus conhece e vê tudo. Outro dia a gente refletia, fazia um estudo sobre essa frase de Jesus. Ele conhece e sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Vocês já tentaram contar para ver quantos fios de cabelo tem? Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o conhecimento e o consentimento de Deus. Um colega meu outro dia dizia assim, nem os carecas sabem quantos fios de cabelo tem na cabeça, mas Deus sabe.
Então é hora da gente temer a Deus, não é ter medo de Deus, temer a Deus e os seus julgamentos. Nada escapa ao conhecimento de Deus, ao seu amor, à sua atenção. Então, a nossa construção do reino vai culminar na perseguição velada ou às claras e no martírio. Mas nós precisamos vencer o medo e vencer a morte. E que na igreja nós sejamos testemunhos e compromissados com a verdade. Um teólogo escreveu um livro dizendo assim, que a igreja não chegue tarde demais, depois de tantas mortes, de tantas lágrimas, de tanto sofrimento. E quem é essa igreja? É só o Papa, os bispos, os cardeais, os padres, os consagrados? A igreja é todo nós. Então que essa igreja não chegue tarde demais. E a grande pergunta para nós é essa: qual a nossa postura diante da realidade de dor, sofrimento e desemprego? Sejamos defensores e promotores da vida. E lembrando que a Eucaristia, ela precisa gerar transformação e comunhão. Nessa esperança, vamos professar a nossa fé, dizendo que acreditamos na ressurreição da carne e na vida que é eterna. Creio em Deus.